E se a história da humanidade não começou como nos contaram? E se, milhares de anos antes das grandes civilizações, seres vindos dos céus já caminhavam entre nós? Eles eram chamados de Anunnaki. Na antiga Mesopotâmia, por volta de 3000 a.C., os sumérios registraram em tábuas de argila histórias sobre deuses que desceram do céu para governar a terra. Mas seriam apenas mitos ou memórias de algo muito mais antigo. Prepare-se. O que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga a história da humanidade. A jornada nos leva de volta à Mesopotâmia, o berço da civilização. Hoje, a região do Iraque, entre 3000 e 2000 a.C., um povo chamado Sumérios prosperou, construindo cidades como Ur-Níper. Eles nos deixaram um legado extraordinário: a escrita cuneiforme. Em escavações realizadas no século XIX, arqueólogos como Austin Harry Layard desenterraram milhares dessas tábuas de argila, e o que elas contavam era surpreendente. Nelas, encontramos histórias detalhadas sobre deuses que eles chamavam de Anunnaki. O nome significa algo como descendentes de Anu, Deus do Sul. Eles não eram figuras distantes, mas seres que interagiam, governavam e, segundo os textos, literalmente criaram a humanidade. Isso levanta uma pergunta fundamental. Por que a civilização mais antiga conhecida falava tanto sobre seres que vieram do céu? Será que eles estavam apenas criando mitos para explicar a natureza? Ou registrando eventos reais da única maneira que conseguiam? Para entender a profundidade dessa história, precisamos olhar para um dos textos mais fascinantes da antiguidade, a Epopeia de Atrahasis, escrita por volta de 1800 a.C. Segundo esses registros, os Anunnaki vieram à Terra com um propósito muito específico: extrair recursos, principalmente ouro. O trabalho era pesado e exaustivo, e em determinado momento, os deuses menores se revoltaram, recusando-se a continuar a labuta. Foi então que Enlil, o comandante, Enki, o deus da sabedoria e da ciência, tiveram uma ideia. Eles iriam criar um ser inferior para fazer o trabalho pesado por eles. A narrativa é incrivelmente detalhada. Segundo o mito, Enki misturou barro com o sangue de um deus sacrificado. E assim surgiu o homem, o Lulu Amelu, o trabalhador primitivo. A primeira tarefa da humanidade, segundo os sumérios, era servir aos deuses. Isso soa como uma coincidência ou a primeira narrativa de engenharia genética da história. A ideia de seres de outro mundo visitando a Terra nos leva a uma das teorias mais polêmicas do século XX, a existência de Nibiru. Em 1976, o autor Zecharia Sitchin lançou seu livro, O 12º Planeta. Ele dedicou sua vida a traduzir os textos sumérios, e, segundo sua interpretação, eles não falavam apenas de deuses, mas de astronautas de um planeta desconhecido em nosso sistema solar. Esse planeta, chamado Nibiru, teria uma órbita gigantesca de 3.600 anos, que o traria para perto da Terra em intervalos regulares. Para Sitchin, os Anunnaki eram os habitantes de Nibiru, e suas visitas periódicas à Terra explicariam os saltos tecnológicos e culturais da humanidade. É crucial dizer que a maioria dos historiadores e cientistas convencionais rejeita essa interpretação. Eles argumentam que as traduções de Sitchin são problemáticas e que não há qualquer evidência astronômica da existência de Nibiru. Para a ciência tradicional, Nibiru como um planeta habitado não passa de especulação. Mas a pergunta permanece: por que tantas culturas antigas falam de deuses que vieram do céu? Mesmo que Nibiru seja uma fantasia, não podemos ignorar as realizações inexplicáveis das civilizações antigas. Pense nas pirâmides do Egito, construídas por volta de 2500 a.C., com uma precisão matemática que ainda hoje nos impressiona. E na Mesopotâmia, os igurates, templos em forma de pirâmide escalonada que apontavam para o céu,
como se buscassem uma conexão com o divino. Essas culturas não só construíram monumentos colossais, mas também possuíam um conhecimento astronômico surpreendentemente preciso. Eles mapearam constelações, previram eclipses e desenvolveram calendários baseados nos movimentos planetários. Como civilizações antigas, sem telescópios ou computadores, tinham conhecimento detalhado sobre o cosmos? Essa pergunta é o combustível para a teoria dos antigos astronautas, que sugere que esse conhecimento foi um presente, uma herança de visitantes extraterrestres. Hoje, enquanto nossos programas espaciais buscam vida em Marte e em exoplanetas distantes, talvez a resposta não esteja apenas no futuro, mas também no nosso passado mais remoto. Vamos voltar à criação do homem. A história de Enki misturando barro e sangue de um deus parece um mito primitivo, certo? Mas vamos olhar para ela com os olhos do século XXI. Em 1953, Watson e Crick desvendaram a estrutura do DNA, a molécula que contém o código da vida. E mais recentemente, em 2012, a tecnologia CR e SPR nos deu a capacidade de editar genes, literalmente reescrever esse código. Agora, repense o mito sumério. E se a criação a partir do barro for uma metáfora primitiva para a manipulação de material genético? E se o sangue de um deus for uma forma poética de descrever a inserção de um DNA avançado em um hominídeo já existente na Terra? Não existem provas científicas para apoiar essa ideia, mas o fascínio cresce à medida que nossa própria tecnologia se aproxima do que antes era considerado divino. Talvez os sumérios estivessem descrevendo um evento real da única forma que podiam, usando a linguagem do mito e da metáfora. O mais intrigante é que a Mesopotâmia não está sozinha. Se olharmos para outras culturas ao redor do mundo, separadas por milhares de quilômetros e oceanos, encontramos histórias surpreendentemente semelhantes. Na Bíblia, o livro de Gênesis fala sobre os Néfilim, os filhos de Deus que desceram à terra e tiveram filhos com as filhas dos homens, gerando uma raça de gigantes. Na América Central, os maias adoravam deuses como o Kukulcã, a serpente emplumada que trouxe conhecimento do céu. Na mitologia hindu, os devas são seres celestiais poderosos em constante batalha. Por que civilizações que supostamente nunca tiveram contato umas com as outras descrevem seres celestiais tão parecidos que descem dos céus e ensinam à humanidade? E por vezes se envolvem em engenharia biológica? Seria uma coincidência universal ou a prova de uma memória coletiva, um evento real que marcou a pior história de toda a humanidade? Diante de todas essas teorias, o que a ciência diz hoje? A arqueologia moderna e os tradutores acadêmicos, como o renomado sumerólogo Samuel Noah Kramer, oferecem uma visão mais ponderada. Para a maioria dos especialistas, os Anunnaki são figuras mitológicas, criações da mente humana, para explicar o mundo ao seu redor. Os deuses representavam forças da natureza, o céu, o ar, a água, a terra. As histórias de criação eram formas simbólicas de entender nossa própria existência e lugar no universo. A ciência vê os Anunnaki como parte da mitologia, não da história factual. Mas isso não diminui sua importância. A mitologia antiga carrega fragmentos da mente humana primitiva. Nossos medos, nossas esperanças e nossas primeiras grandes perguntas. Talvez os Anunnaki não fossem alienígenas, mas sim um reflexo de nós mesmos, projetado nos céus. E se estivermos procurando no lugar errado? Talvez os Anunnaki não sejam alienígenas de carne e osso. Talvez sejam símbolos de um salto de consciência na evolução humana. Ou talvez, apenas talvez, sejam memórias distorcidas de algo que ainda não compreendemos. Uma civilização avançada que existiu na Terra e foi perdida. Ou um contato real que foi interpretado como divino. Enquanto telescópios como o James Webb, lançado em 2021, buscam sinais de vida em planetas distantes,
há milhões de anos-luz, a pergunta ecoa aqui na Terra há 5.000 anos. Estamos realmente sozinhos? Os Anunnaki são apenas mito, ou a primeira tentativa da humanidade de explicar o inexplicável? A história ainda está sendo escrita. E talvez a próxima descoberta mude tudo. Se você gosta de mergulhar em mistérios antigos e verdades ocultas, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. A busca pela verdade está apenas começando. Obrigado por assistir.